e trazem a ele doentes, já no fim do ministério, da vida dele. Trazem adultos doentes, isso, aquilo, outro, ele cura todos. E no meio disso as crianças aparecem cantando Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Aí as crianças são repreendidas e Jesus repreendido por não repreender as crianças. Aí Jesus cita o Salmo e diz: porventura nunca lestes? Porventura nunca ouvistes? Que é dos pequeninos e das crianças de peito que Deus suscita força para emudecer os seus adversários. Ele está citando um texto cuja passagem original nos Salmos menciona alegria no lugar de força, de modo que no mundo espiritual a nossa força vem da nossa alegria no espírito, e a nossa alegria no espírito nasce da nossa certeza em fé acerca da fidelidade de Deus para conosco. Quando o indivíduo crê na fidelidade de Deus para com ele, e crê que a palavra e a promessa de Deus não voltam vazios, jamais, ele vê tudo o que possa acontecer de negativo como meramente circunstancial. E ele então aprende, como Paulo diz, em Filipenses, aí no último capítulo, pois aprendi, mostrando que é um desenvolvimento, é um exercício, é um treinamento, é um ativamento acompanhado de perseverança, de continuidade. Pois aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei, ó, como é uma coisa sabida, aprendida, treinada. Tanto sei viver ou estar humilhado, quanto eu sei ter todas as farturas e todas as riquezas. Eu sei, eu aprendi ser perseguido, tanto quanto aprendi ser honrado. Quando perseguido não me desespero, quando honrado não me embabaco. Aprendi que as coisas vêm, que as coisas vão e que o contentamento fica. Quando você está ancorado nas coisas que não passam, que não são circunstanciais. Às vezes eu vivo momentos, por exemplo, o ano passado foi um ano muito ruim. Aquele ano político, horroroso, nojento, feio. Ruim demais. E um ano porco, espiritualmente falando, asqueroso, de ódios, de Da contenda. toda coisa do inferno se abriu. E muita ofensa, muita infâmia, muito horror. Eu é que tenho a minha casca, graças a Deus, eu sobrevivi ao meteoro que caiu lá no Golfo do México, estou até hoje aqui. Sei, cara. Não estou sentindo nada, mas estou vendo tudo. E eu falei, não, é só esperar. O pessoal aqui preocupado, ele espera. A gente já passou por coisas piores no passado. Vamos passar por mais essa. E daqui a 2, 3 anos vai ter um monte de gente que me amaldiçoou até não poder mais, dizendo, eu não tinha enxergado o que você estava dizendo, me faltou luz para perceber. Eu tenho paciência para esperar. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Eu não tenho pressa. Eu estou do lado que vai vencer sempre. É só uma questão de tempo. Então, por que eu vou me deixar acachapar? Se eu já sei que estou do lado da verdade e que a maioria não está enxergando isso agora, mas vai chegar uma hora em que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. O que está sendo feito no interior da casa, positivamente nesse caso, vai ser proclamado do telhado e todo mundo vai ver.
Então eu aprendi também, estou aprendendo também, pela misericórdia de Deus, a viver contente. Deus tem sido tão generoso, misericordioso em todas as circunstâncias da nossa vida. Tendo de tudo ou não tendo nada, honrado por todos ou maltratado pela maioria, tanto faz. Eu aprendi. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí, cara, o sujeito está ativado até a última dimensão. Quando ele aprende a viver contente, que é a antítese de amargura e contenda. É o contentamento. É o contentamento. É aí que eu ia entrar. O que que a alegria, uma vez brotada no coração do cabra, né, ativa na gente, ativa nele? Pois é, ativa essa capacidade. Essa coisa, né? Essa resistência. Quando é a alegria espiritual que se instala e cresce em você e se desenvolve, ela melhora a sua imunidade em todos os sentidos, até no sentido físico, né? Hoje em dia é a ciência que diz que um coração deprimido, negativo, auto-vitimado, auto-piedoso, coitadista, baixa a imunidade. Baixa a imunidade do cara. Baixa, você adoece de tudo. É isso mesmo. Enquanto uma atitude alegre, positiva, esperançosa, mesmo na pior dificuldade, levanta a tua imunidade em muitas áreas. Você pode até gripar, mas você vai ter uma humanidade bem forte quanto a te proteger de outras coisas, de depressões, de pânicos, de medos, de outras angústias que nos assomando, nos adoecem e até nos matam. Então, a alegria é escudo e fortaleza. Essa alegria espiritual, ela é capacete de salvação na nossa cabeça. Existe diferença, Caio, entre alegria e felicidade? Qual seria? Depende, se você estiver falando da alegria natural, que pode dar até em poste de ferro, quase, praticamente, aí a alegria é uma circunstância, um momento, é um evento, é um season, uma temporada. Uma emocionalidade. Tô namorando uma mulher gostosa, tô tão alegre. Tô ligado. Mas no dia que ela deixar de ser gostosa, ou virar outra coisa, ou deixar, aí a alegria dele acaba. Agora, quando a alegria é espiritual, você se alegra com coisas naturais também. Mas a tua alegria não está condicionada aos prêmios naturais da existência. Ela se ativa para existir mesmo contra a existência. Que é o caso de Abraão, que esperou com esperança contra a esperança. Creu contra a própria esperança. Creu contra a circunstância. Creu contra a evidência imediata. E manteve o coração fortalecido, como Paulo diz, dando glória a Deus, sem murmuração, sem contenda, ativando a sua fé pelo louvor, pela gratidão, dizendo tudo posso naquele que me fortalece, e crendo nisso, aprendendo o contentamento que viaja com você mesmo enquanto você chora. Porque a felicidade em Jesus, o Macários, sobre o qual já falei tanto aqui, bem-aventurado, em Jesus, o cara é feliz, humilde de espírito, é feliz enquanto chora, é feliz enquanto se contém e não solta os cavalos como um homem manso. É feliz enquanto tem o trabalho de ficar dizendo, não, fulano, não, para com isso, fazendo pazes entre os filhos irreconciliados e zangados, está ali no meio sempre fazendo pontes. É um trabalho que tem muita gente que foge dele, mas o homem e a mulher do mundo espiritual, da dimensão do Evangelho, são felizes construindo pontes e o coração deles alcança galardão interior extraordinário quando ele vê os que não estavam reconciliados se reconciliarem de novo.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando mentirem tudo contra vocês e vocês estiverem só andando no meu caminho. Então, no Evangelho, a verdadeira felicidade está para além da alegria constatável como prêmio natural de qualquer coisa agradável. A felicidade, segundo o Evangelho, cai nessa categoria. Ultra circunstancial, tudo no Evangelho é ultra circunstancial. Se o Evangelho fosse só circunstancial, ele era só uma filosofia positiva. E humanamente cheia de bondade, de generosidade, de apelos carinhosos. Mas o que faz do Evangelho algo que está para além desta ordem de coisas é a loucura da fé. Cara, não adianta, sem fé você pode tentar praticar o Evangelho como mandamento de sabedoria, mas não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu fico vendo às vezes aí os meninos esforçados, querendo praticar o Evangelho, mas não praticam, não pegam no ganzê, não pegam no ganzá. O cara tem que pegar no ganzê, meu irmão. Com fé. Por exemplo, quando uma pessoa está deprimida, não é necessariamente porque ela não tem fé. Existem depressões de natureza orgânica. Se deprimir sem fé. Tá. E outra coisa é atravessar a depressão com fé. A diferença é entre a luz e as trevas. Eu já tive depressões que teriam feito muita gente se suicidar. Acontecimentos onde o mundo acabou, se apocaliptizou para sempre. Tem gente que não tem nem ideia de como era e o que ficou e o significado de eu estar aqui agora, hoje ainda. Meu amigo, se não fosse fé e só fé, era um negócio para desistir de tudo, para sempre. Mas é a fé. Aí não basta você recitar o Sermão do Monte, fazer uma oração, dizendo: Jesus, eu creio em Ti. Tudo lindo. Chega uma hora, no entanto, mano, que você tem que ficar em pé. Sim, filho. Vai. Em nome de Jesus. De Jesus. Não tem nenhuma gota de energia. Vai. E olha para cima. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Aí você começa, dói tudo. Eu fiz essa viagem longa. Enquanto isso, o pau cantando, gente batendo para todo lado, e você. Não é porque alguém te deixou, não. O mundo inteiro caiu em cima de ti, e você caiu em cima de você. E o maior decepcionado com você foi você mesmo. Mas assim mesmo Deus é Deus. E eu não sou uma surpresa para Ele. Deus não teve nunca nenhuma surpresa comigo e me amou a si mesmo e me deu todos os dons que me deu e me ungiu como me ungiu, apesar de eu ser quem eu sou. Apesar de mim. Aí eu sei disso e vou, todas as dores, vencendo pela fé. Passinhos pequenos, mas vencendo pela fé. Aí você vai e você descobre que daqui a pouco os passos estão mais rápidos. Daqui a pouco os mesmos desafios você está resolvendo com muito mais habilidade e facilidade. Você segue o caminho. Daqui a pouco você vê que a aceleração dos seus passos aumentaram, a dor do seu corpo diminuiu. Daqui a pouco você vê que começa a ver uma atitude mais ereta. Daqui a pouco o que antes era uma bengala
se transforma apenas num bastão de memórias e de lembranças para mim. Mas, se você não se levanta pela fé e anda com toda aquela agonia, dizendo eu estou todo arrebentado, todo deprimido, mas eu vou levantar. Vou levantar. Isso não tem nada a ver com Deus, a minha depressão, ela só tem a ver comigo. Ou com o meu desequilíbrio químico, hormonal, ou com o hipertrauma que eu sofri, ou com uma tendência já quase congênita a uma certa depressividade, seja o que for. Não é pecado, não é nada disso, mas demanda de você, se você quiser vencer, além dos tratamentos e da alimentação pertinente, demanda a ação da fé. A ação da fé é para ir para o sol. Rapaz, se não tivesse sido o sol e a natureza, eu acho que eu teria morrido há 21 anos atrás, de tanta angústia, de tanto sofrimento. O sol foi um aliado seu? O sol, a natureza. Eu fiquei na Flórida, entrava num barquinho que eu tinha lá, desses que você compra por uma merreca nos Estados Unidos, tudo é tão acessível, Sei. fácil. Pegava o meu barquinho 8 horas da manhã, às vezes até antes, 7 horas, sozinho. Deixava as crianças mais novas na escola, Sei. e high school, e eu pegava o barco e viajava para o centro do oceano, para o alto mar, sol, luz, água, pulava no meio do oceano, aquela água gelada, profunda, azul, cheia de golfinhos e de tubarões. Ixi. Dava umas mergulhadas, subia, voltava, ia para dentro do Intercoastal, lá na Flórida, ia para uma daquelas ilhas, com algumas palmeirinhas e árvores e areia branquinha, jogava a âncora do meu barquinho ali, e aí pegava um livro e no sol, às vezes dava aquela agonia quando eu me lembrava de todo o volume da avalanche, sob a qual eu estava, ela não estava vindo, eu já estava soterrado. Dava aquela agonia, aquela vontade de sair correndo, quase que de mergulhar para sempre, não voltar mais. Sim. Aí eu dizia, não, isso vai passar. Isso pode demorar 10, 15, 20 anos, 30 anos, mas eu verei isso passar. É agora a hora de aguentar. Eu fui tão abençoado, porque eu que recebi tanta bênção, não vou receber agora dores, humilhações, angústias e desrespeitos. Eu vou passar. E você vai passando. E as coisas não desaparecem da noite para o dia, mas elas vão cessando à medida em que você vai rasgando e atravessando. E faça tudo que seja pertinente àquele tipo de dor que você está vivendo. Se você precisa de ajuda médica, busque. Se precisa de alguma ajuda terapêutica, busque. No meu caso, não era médica a questão, nem era terapêutica. Eu não procurei literalmente ninguém, eu procurei o sol, a água gelada, a grama, a relva, as escrituras, bons livros, diversão com amigos não babacas, gente boa, gente madura em Cristo e na fé, que me foram de grande utilidade, especialmente durante aqueles 3, 4 primeiros anos. 2, 3 amigos, não mais do que isso. E a minha mulher, que quando chegou, se tornou um alento incomparável. Foi quantos anos de Flórida, de barquinho, cara? Não, de barquinho agoniado. Quanto tempo de barquinho agoniado? Né? Tinha uns 2 anos e pouco. E aí voltei para cá e não tinha barquinho, só tinha agonia, né? Caí na besteira de ir morar em Niterói de volta, onde eu tinha morado a vida inteira, então eu não podia nem andar na rua, porque onde eu passava todo mundo me conhecia.
e ninguém falava nada porque as pessoas me respeitam. Assim, na minha cara, Sei. não rola. Não rola. Rola pelas costas, para todo Mas lado. rolava uma fofoquinha. Fofoquinha não, brother. Era uma fofoca que saía na coluna do Globo. Sei. Caio Fábio estava com sua amante no lugar tal. Caio Eita. Fábio não sei o que e tal. Então não era fofoquinha. Não era fofoca. E Era do, Fofó News. e do ponto de vista político era no Jornal Nacional. Dossiê Caimã. E na Folha de São Paulo, no Estado, no Globo, no JB da época, em todas as redes de TV, especialmente na Record, que era do Macedo, e aproveitou para arrancar Chicoteou, legal. todas as minhas unhas, assim, ao vivo. Lenhou. Lenhou, legal. legal. E você ou vira homem ou morre menino. Aí você E ficou em Niterói quanto tempo? aí eu fiquei mais 2 anos em Niterói. Então foi 2 na Flórida, 2 em Niterói? Não, na Flórida 2 angustiados. Na Flórida eu fiquei 5. Ah, tá. Não vamos misturar as datas para ninguém entender errado. Tá certo. Aí depois mudei para Copacabana com a Adriana, e de Copacabana, depois de 4 anos e meio em Copacabana, eu vim para Brasília. E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com o processo quase saindo dele já, dentro de mim. Fora de mim não. Fora de mim até hoje. Tem gente Não, tá. dizendo que eu sou o anticristo, o original, né? Original. Porque tem alguns meninos aí que falam, me chamaram de anticristo, mas não com o peso do original, que é um cara que, do ponto de vista religioso, estava sentado nos mais elevados lugares e eles entendem que tudo que eu fiz foi contra Deus. E de propósito, assim, querendo fazer